A história épica da independência da América Latina. Uma ilustração detalhada de um galeão espanhol carregado de ouro e prata, navegando em águas tranquilas. O som é o da brisa, do mar e do tilintar de moedas. De repente, o som muda para o rangido de uma porta em um palácio vazio. O eco de passos em um corredor de mármore. A voz do narrador começa, solene e lenta. Por 300 anos, o Império Espanhol foi o maior da Terra. Sua riqueza era o sangue de um continente, suas leis, a vontade de um rei distante. Mas o Império não estava vivo. Estava adormecido. E em suas profundezas, as sementes da Revolução já estavam plantadas. O som do eco se transforma em um barulho de multidão, crescente. Esta é a história não de um país, mas de um continente. Não de um exército, mas de um grito. Do sonho de um homem de criar uma só nação, e da dor de ver esse sonho se fragmentar em pedaços. Imagem ilustrada de um mapa antigo da América Latina, onde as fronteiras são borradas. A voz do narrador descreve as colônias, vastas e ricas. A câmera foca em um pequeno vilarejo no México. O mundo, no início do século XIX, era um barril de pólvora. As ideias de liberdade e igualdade, vindas da França e dos Estados Unidos, chegaram às colônias. Elas foram lidas em segredo, debatidas em salões, e plantaram uma semente de revolta. A faísca veio de um lugar inesperado. Uma igreja em um pequeno vilarejo mexicano. Um padre, Miguel Hidalgo Y. Costilla, 57 anos, está no púlpito, não pregando, mas clamando. Seu rosto está suado, seus olhos cheios de paixão. Miguel Hidalgo, viva a América, abaixo o mau governo. A coroa de um rei não vale a fome do povo. Em 16 de setembro de 1810, o grito de Dolores ecoou. Não foi um exército disciplinado, mas uma multidão de camponeses, mineiros e indígenas armados com facas, pedras e machados. A revolução de Hidalgo era a fúria de um povo oprimido, e assustou tanto os espanhóis quanto os crioulos ricos. O vice-rei do Peru, Dom Mateo, 50 anos, em seu escritório em Lima. Ele recebe a notícia de Hidalgo. Ele está com um olhar de desdém e surpresa. Dom Mateo, cavalaria espanhola, senhor. Que tipo de homem se rebela em nome da liberdade, mas prega o caos? A imagem de um jovem e sonhador Simão Bolívar, 27 anos, em um navio de volta para a Venezuela. Seu rosto é um misto de idealismo e determinação. A câmera foca em seu rosto. Enquanto a revolução de Hidalgo era esmagada, uma nova força surgia. De volta à sua terra natal, depois de anos na Europa, Simão Bolívar tinha um sonho de união. Ele lutou, perdeu e foi exilado, mas sua determinação era inabalável. No sul, um general silencioso, José de San Martín, 35 anos, preparava a sua própria revolução. Imagem ilustrada de San Martín e seu exército, o exército dos Andes, cruzando a imponente cordilheira dos Andes. O ambiente é gelado, difícil, mas a determinação está em seus rostos. Enquanto Bolívar libertava a Venezuela e a Colômbia com uma série de campanhas audaciosas, San Martín fez um dos feitos mais incríveis da história militar. Ele cruzou a maior cordilheira do mundo. San Martín era a estratégia. Bolívar, o coração. Eles eram dois heróis, em lados opostos do continente, convergindo para um ponto em comum: a liberdade. O exército de Bolívar, cansado, mas vitorioso, entra em uma cidade. As pessoas o saúdam como heróis. Uma jovem, Ana, 20 anos, de uma família crioula, olha para Bolívar com admiração. A revolução se tornou uma guerra sangrenta. Casas foram queimadas, famílias foram separadas. A ficção de liberdade se tornou uma realidade de dor. Pessoas como Ana, que tinham tudo a perder, se juntaram à causa. Mas, no coração da revolução, havia um conflito. A América Latina seria uma união, como sonhava Bolívar, uma coleção de nações separadas, como acreditavam outros. Imagem ilustrada de Bolívar e San Martín em uma sala em Guayaquil. O ambiente é tenso, escuro, iluminado por velas. Eles estão sozinhos. As silhuetas deles parecem estar em lados opostos da mesa. O encontro entre os dois libertadores, em Guayaquil, foi um dos momentos mais importantes da história. A discussão foi sobre o futuro.
San Martín queria monarquias constitucionais. Bolívar, uma grande república. No final, a diferença era clara. San Martín, sabendo que o conflito com Bolívar seria fatal, fez uma escolha. Ele se retirou. O destino do continente, agora, estava nas mãos de um só homem. As últimas batalhas, em Peru e Bolívia. A voz de Bolívar soa como um grito de guerra. Ele está envelhecendo, exausto, mas continua lutando. As batalhas são violentas e o exército espanhol começa a perder. Bolívar liderou a última fase da revolução. Ele libertou o Equador, o Peru e a Bolívia. Em dezembro de 1824, na Batalha de Ayacucho, o último grande exército espanhol foi derrotado. O império adormecido, finalmente, acordou. E ele estava caindo em pedaços. Imagem ilustrada de Dom Mateo, o vice-rei. Ele está em seu palácio, sozinho. Ele ouve os sons de uma multidão comemorando. Ele olha para um espelho, e seu rosto está cheio de desespero e resignação. Dom Mateo, o último vice-rei, viu seu mundo ruir. O poder não era mais o dele, mas o do povo. A coroa espanhola, que por 300 anos havia governado um continente, agora era apenas um símbolo. A independência foi conquistada, mas a luta de Bolívar estava longe de terminar. Imagem ilustrada de Bolívar, velho, amargurado, em uma casa simples. Sua Gran Colômbia está se fragmentando. A Venezuela, o Equador e a Colômbia se separam. Ele se sente traído. Bolívar morreu sozinho, com o sonho de uma América unida desfeito. Mas o que ele e outros libertadores deixaram para trás foi algo mais do que um sonho. Eles deixaram a liberdade. A América Latina, embora fragmentada, era agora dona de seu próprio destino. Imagens ilustradas das bandeiras dos países da América Latina, novas, brilhantes, cheias de esperança. Elas voam em direção ao futuro. Mas abaixo delas, há uma rachadura no chão. A independência não foi o fim. Foi apenas o começo. A luta por um continente justo, igualitário e unido continua até hoje. Mas a chama da rebelião, que foi acesa por esses homens, nunca foi apagada. E nos corações de um continente inteiro, a busca pela liberdade ainda arde.